que estão nos assistindo pela TV Assembleia. No mesmo dia que a promotora protocola este processo, o juiz decretou a prisão preventiva dos 7 policiais militares de Itaubim. Sob qual argumento? Que os policiais teriam praticado tortura contra 2 menores e um adulto. Que fato foi este? Em janeiro deste ano, o cidadão, a pessoa da cidade de Itaubim, de nome Paulo José Francisco, estava tranquilamente em uma barbearia, quando os 2 menores, os 2 anjinhos, pelo menos entendido pela promotora e o juiz, os 2 anjos, assaltaram esse cidadão e, numa tentativa de desespero, balearam e deixaram ele paraplégico. Eu sei o que é encontrar uma vítima de um estupro. Eu sei o que a menina do bairro Tejuco aqui em Esmeralda passou, uma criança de 9 anos, quando o seu estuprador, além de estuprá-la, além de violentá-la das mais diversas e variadas formas, abriu a sua vagina até o umbigo. Mas esse moço, passado algum tempo, ele vai ser esquecido. E muitos daqueles que defendem de forma míope direitos humanos são os primeiros a falar: este moço está sem colchão, esse moço está sem um banho, este moço está sem um marmitex recheado de carne no seu presídio. Este moço que estuprou essa menina é tão monstruoso como aqueles que sequestraram, violentaram, mataram, queimaram a menina Miriam Brandão, filha da dona Jocélia Brandão, aqui no bairro Dona Clara, região norte de Belo Horizonte. Estas pessoas, estes menores, são os mesmos monstros que fizeram aquilo com o garoto João Hélio. São os mesmos, não tem nada de diferente. Foi aqueles que participaram do assalto, onde a mãe, num desespero, numa situação incontrolável, teve a sua criança arrastada por 7 quarteirões. Pergunta-se, sob a ótica da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o chamado ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Quanto tempo esses menores vão ficar presos? Alto lá, preso não podem ficar presos. Podem sofrer medida de internação, que é o termo técnico jurídico adequado. Porque se você participar num debate, você inclusive vai ser criticado, porque usou o nome prisão. Vai sofrer uma medida de internação de no máximo 3 anos. Podem matar 1, 2, 3, 4, 5, como a entrevista do jornalista Carlos Viana, que apresenta o programa na Rádio Itatiaia, Cidade Alerta. Esse jornalista entrevistou um menor de 17 anos que havia praticado 9 homicídios. E perguntado para ele, falou: não, se precisar eu mato quantos forem. 17 anos. Ao completar 18 anos, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados e o público que nos assiste pela TV Assembleia, ao vivo neste momento, os nossos queridos policiais civis, policiais militares, agentes penitenciários que o juiz prendeu pela sua arrogância, prepotência e, quiçá, incompetência. Essas pessoas são as mesmas pessoas que vão matar quantas vezes for, porque, infelizmente, há uma visão distorcida de várias autoridades neste país, seja de deputados estaduais, federais, senadores, policiais, advogados, líderes comunitários, que essas pessoas não podem sofrer uma punição mais severa, no máximo 3 anos. Então, aquelas pessoas que mataram o João Hélio, eu tenho certeza absoluta. Agora, o mais engraçado
que o juiz, com essa raiva que ele tinha, ele não disse e não esclareceu para a população de Medina, mas nós vamos esclarecer aqui alguns outros fatos que a população de Medina, de Itaubim, de Pedra Azul, de Almenara, Jequitinhonha, não conhece sobre o juiz. Como forma de se reafirmar a sua atitude, o juiz, em relação ao uso das algemas, manifestou publicamente o seu intento em observar rigorosamente o cumprimento da súmula número 11, editada pelo Supremo Tribunal Federal, que disciplina a utilização do uso de algemas, alegando que toleraria qualquer justificativa para algemar, que não toleraria qualquer justificativa para algemação de preso. Foi promovida uma reunião na Polícia Militar com a participação do magistrado, que expôs o assunto ao efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil, e representando o presídio de Itaubim. A manifestação explícita do juiz causou repercussão no meio jurídico, ensejando verificação por parte dos advogados e diversas ocorrências em que ficou caracterizado o uso de algemas nos conduzidos, sem que houvesse justificativa por escrito. As decisões acerca do emprego de algemas têm sido tendenciosas e exageradas. O juiz foi nomeado padrinho de uma entidade localizada em Itaubim, denominada Casa da Juventude, que, não obstante seu trabalho social, tem servido de refúgio para marginais e menores infratores. Durante o seu horário de funcionamento, permanece com os portões abertos, não havendo porteiro. Com isso, pessoas com mandado de prisão em aberto adentram e saem da instituição sem que a diretoria tome conhecimento. O juiz envolveu efetivamente com a entidade ao ponto de afirmar para o capitão Luciano Freire Fonseca, comandante da 134ª CIA da Polícia Militar de Itaubim, que fosse ele optar para a extinção da Polícia Militar ou da Casa da Juventude, ele preferiria que fosse extinta a Polícia Militar de Itaubim. Quero chamar a atenção dos nossos telespectadores que, neste caso, o juiz Neanderson Martins Ramos não pode mais permanecer na comarca de Medina. O doutor Sérgio Rezende tem que promover a saída do juiz o mais rápido possível, porque ele criou uma resistência com a instituição Polícia Militar, tamanho que mesmo o alto comando da Polícia Militar, mandando 3 oficiais para dialogar, para convergir, para mediar conflito, porque é assim que nós devemos fazer quando estamos tratando de instituições e poderes, o juiz se negou e se recusou a qualquer tipo de diálogo. Certa ocasião, um policial militar em motopatrulhamento adentrou as instalações da Casa da Juventude à procura de um menor infrator conhecido como Guri, o qual havia participado de um assalto às margens da BR-116 e efetuados disparos de arma de fogo contra a viatura da Polícia Militar. O fato de adentrar as instalações sem antes passar pela diretoria causou indignação à diretora da Casa da Juventude, conhecida por Lia, a qual repassou informalmente o ocorrido ao juiz de direito de Medina, doutor Neanderson, que se irritou profundamente com a situação, declarando publicamente que estariam cortadas as relações com a Polícia Militar. Com isso, perdeu a sua imparcialidade. Determinou a instauração de um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, contra o tenente Leonardo, este mesmo que ele determinou a prisão preventiva, somente por haver algemado um preso em flagrante envolvido em homicídio. Porque a súmula do Supremo, gente, ela é muito linda, para usar algemas somente em casos extremos. Porque o Daniel Dantas não poderia ser algemado. Quem pode ser algemado é preto, pobre e puta.